Olá, conforme nós prometemos, estamos aqui de volta e vamos estar fazendo uma pequena meditação em Gálatas, capítulo 3, e vamos estar tratando do tema se realmente quebra de maldição de família tem base bíblica. Bem, muitas igrejas têm colocado isso. A pessoa se converte e muitas vezes está passando por problemas, por dificuldades. Aí vem aquela colocação: você precisa realmente ter uma administração para quebrar a maldição de família que está te atingindo, ou seja, todas as coisas que você está tendo de problemas, dificuldades financeiras, relacionamentos e outras áreas, é porque isto vem lá de trás. Acontece que as pessoas nos dias de hoje, por não conhecer as escrituras, elas acabam se envolvendo de uma maneira emocional, não bíblica, e acabam até com sinceridade, pegando essa doutrina como se ela fosse correta, fosse verdadeira. Então nós vamos agora gastar um tempo, eu vou ser bem objetivo, porque nós não podemos ter um tempo muito largo, porque muitos também não estão acostumados a ter estudos longos. Então eu vou tentar ser o mais sintético possível. Como nós comentamos no outro vídeo, os Gálatas estavam sofrendo ataques, estavam realmente recebendo informações que o próprio apóstolo Paulo disse que qualquer evangelho que fosse acima do que ele mesmo já havia falado fosse anátema, fosse maldito. E como nós lemos no outro vídeo, ele começa no capítulo 3 dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, Paulo está confrontando aqueles irmãos, porque eles estavam dando ouvidos a pessoas que colocavam tipo: Jesus Cristo não é suficiente. E ele até faz a pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? Porque, ah, como hoje, por exemplo, ocorreria se você estivesse no mundo muçulmano e você se convertesse, com certeza você seria perseguido e se, dependendo do tipo de país, você seria morto, até pela própria família, ok? No mínimo preso e torturado. Então, ele coloca: pois aquele que vos concedeu o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele começa agora a fazer uma confrontação. Irmãos, todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas nascem mortas espiritualmente. Elas estão debaixo de uma maldição. Estão debaixo de duas leis, a lei do pecado e a lei da morte. Mas quando a pessoa se converte, ela aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conforme a palavra de Deus mostra, ela está sendo liberta do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor. Nós somos enraizados em Cristo, somos arrancados desse mundo com raiz e tudo, morremos para o mundo. E a palavra de Deus diz então que agora, enraizados em Cristo, não estamos mais debaixo de maldição. Agora, enraizados em Cristo, não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sendo assim, até
A palavra de Deus, em Efésios 2,6, diz que em posição nós já estamos assentados nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Mas vamos continuar. Agora ele vai usar a pessoa de Abraão. Diz o versículo 6: é o caso de Abraão, que creu em Deus. Ou seja, ele não fez nenhuma obra, não praticou nada, não é? Ele simplesmente creu em Deus. E qual foi a consequência dele ter crido? Ou seja, integrado a Deus na vida dele e ele se tornar íntegro com Deus. Ou seja, houve Deus em mim e eu estou no Senhor. O Senhor está em mim. Eu agora tenho acesso à presença do Senhor no Santo dos Santos. Eu e Pai, diz o Senhor Jesus, somos um. E o Senhor Jesus diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça. Então, olha que coisa interessante. Se isso é verdade, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, estamos em Cristo. Então ele diz assim, olha só. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quando nós lemos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, no finalzinho, nos 2 versículos finais, diz que os verdadeiros, vamos dizer, israelitas, verdadeiros judeus, não são aqueles que são descendentes de carne ou que são circuncidados, mas aqueles que são circuncidados no coração, no espírito. Ou seja, é o nascer de novo. Aqueles que eram do Velho Testamento olharam para o futuro, para a vinda do Messias. E nós olhamos para trás, porque Jesus já veio. E Abraão é o pai tanto dos circuncidados, segundo a carne, como os da fé, que são compostos tanto de pessoas que vêm de Judá, como também que vêm das nações, que são gentios. Então ele fala, ora, no versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Por quê? Abraão era gentio. Abraão era um caldeu. Feiticeiros. Essa era, vamos dizer assim, a cultura deles. Feitiçaria, queimar os filhos nos braços de estátuas, né? Fazendo sacrifícios de todo tipo, prostituição, tudo que vocês possam imaginar, de coisas erradas e contrárias à palavra de Deus. É exatamente isso que os caldeus faziam, e Abraão tinha isso na sua cultura, estava impregnado nele. E de repente Deus o chama para fora, o traz para fora. E ele se converte antes de ser circuncidado. Então, ele se converteu como gentil. Ele vai ser o pai, vamos dizer, daqueles que hoje nós conhecemos como judeus, mas antes deles eram as 12 tribos de Israel. E diz assim, no versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, ou seja, nós, são abençoados com o crente Abraão. Tá? Então aqui está muito claro que Abraão foi salvo antes dele ter sido circuncidado. Muito bem. Quando chegamos no versículo 10, ele começa a fazer algo que vai nos interessar de acordo com o tema que nós estamos falando sobre quebra de maldição de família. Todos, quantos, pois, são das obras da lei? E aí você tem que perguntar, eu sou da obra da lei? Eu estou debaixo da lei ou da graça? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, quem é que está debaixo de maldição? Aqueles que não têm Jesus. Aqueles que tentam, através de obras, através de cumprir até a lei, serem salvos, um dia estar com Deus. Agora, você imagina, se ele está falando isso para pessoas que, de alguma forma, eram envolvidas
com o Velho Testamento, imagina a situação então de um gentio que nem sequer sabia, nem conhecia nada a respeito do Deus que futuramente seria o Deus de Israel. Então ele fala: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, se uma pessoa pudesse ser salva por alguma coisa que fizesse segundo a lei, não precisaria vir Jesus. Acontece que nós não temos condições de passar nem na primeira lei. Não conseguimos passar por nenhuma. Nós estamos condenados porque nós não conseguimos cumprir a lei. Tanto é que a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, diz: não é justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E, em seguida, diz que a lei foi dada para que nós olhássemos para ela e disséssemos: estou perdido. Bem, eu vou dar uma parada agora, porque eu não posso prolongar o vídeo. Então, eu volto em seguida, ok?